Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos fazer uma introdução sobre a química orgânica. No primeiro capítulo, nós vamos estudar o primeiro postulado de Kekulé, a tetravalência do carbono, as ligações entre os átomos de carbono, o segundo postulado de Kekulé, o terceiro postulado de Kekulé, simplificação das formas estruturais e a classificação dos átomos de carbono. Então, introdução à química orgânica. O que é química orgânica? A definição aceita atualmente para a química orgânica foi proposta pelo químico alemão Kekulé. Segundo Kekulé, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos hidrogenados do carbono. Então, aqui na química orgânica, nós vamos estudar todos os compostos hidrogenados do carbono, certo? Nós vamos estudar todas as propriedades do elemento químico carbono. Primeiro postulado de Kekulé, tetravalência. Os átomos de carbono são tetravalentes, ou seja, fazem 4 ligações covalentes. Então, os átomos de carbono, eles sempre fazem 4 ligações covalentes, certo? Geralmente, essas ligações são feitas com átomo de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O átomo de hidrogênio ele faz apenas uma ligação covalente. Como o carbono faz 4 ligações covalentes, ele vai precisar de 4 átomos de hidrogênio, certo? Então, está aqui. Nós temos o carbono fazendo 4 ligações covalentes. O oxigênio ele faz 2 ligações covalentes, certo? Então, quando o oxigênio está ligado com o carbono, ele faz 2 ligações. Só que o carbono necessita fazer de 4 ligações. Então, o carbono faz 2 ligações com oxigênio e mais 2 ligações com os átomos de hidrogênio. O átomo de nitrogênio faz 3 ligações. Como o carbono necessita fazer as 4 ligações, então ele vai fazer uma ligação com hidrogênio. Ele faz as 3 com nitrogênio e uma com hidrogênio, sempre atendendo a tetravalência, certo? Que é o primeiro postulado de Kekulé. Cada átomo de carbono faz 4 ligações covalentes. As ligações entre os átomos de carbono estão ligadas através de ligações covalentes simples, que é apenas um tracinho. Então, ligações covalentes simples, são os tracinhos. Ligação covalente dupla, tem 2 tracinhos. Então, aqui nós temos uma ligação covalente dupla. Aqui nós temos 2 ligações covalentes duplas. E ligações covalentes triplas, que são os 3 tracinhos. Então, nós temos a ligação covalente tripla. Sempre atendendo, observando, certo? Que cada átomo de carbono tem que fazer as 4 ligações. Pelo primeiro postulado de Kekulé, o átomo de carbono é tetravalente. O segundo postulado de Kekulé diz o seguinte, que as ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Então, se nós observarmos os 4 exemplos aqui, o átomo de hidrogênio está mudando de posição, certo? Mas pelo segundo postulado de Kekulé, essas ligações dos átomos de carbono são iguais em comprimento e energia. Então, essas 4 ligações que o carbono faz, elas são iguais. Terceiro postulado. Os átomos de carbono estão ligados uns aos outros, formando cadeias carbônicas. Então, se nós observarmos, os carbonos estão ligados através de ligações simples, duplas e triplas, sempre formando cadeias carbônicas. Dentro da cadeia carbônica, o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz as 4 ligações covalentes. Então, vamos observar o primeiro carbono aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. O terceiro carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, todos os carbonos aqui têm 4 ligações. E essas ligações geralmente são com átomos de hidrogênio. Por isso que na química orgânica, segundo Kekulé, nós estudamos os compostos hidrogenados do carbono. Observem aqui, o carbono ele tem que fazer as 4 ligações. Como esse carbono aqui está fazendo 2, eu coloquei um hidrogênio para cima e o outro para baixo, certo? Aqui o carbono só tem uma ligação, então nós colocamos o hidrogênio para cima 2, um hidrogênio para um lado 3 e um hidrogênio para baixo 4, para atender as 4 ligações. Nós podemos fazer isso de forma simplificada, sem estar colocando um hidrogênio para cima e outro para baixo e um para o lado. De que forma? Escrevendo as fórmulas estruturais e moleculares. Então, a simplificação de formas estruturais, podemos escrever as cadeias carbônicas de forma simplificada. Fórmulas estruturais mostra toda a estrutura da cadeia carbônica, com cada carbono fazendo 4 ligações. Fórmulas moleculares indica a quantidade de átomos de hidrogênio, oxigênio,
na cadeia. Então, se nós observarmos esse exemplo aqui, ó, certo? Cada carbono tem que estar fazendo suas ligações aqui, ó. Para atender a tetravalência, que é o primeiro postulado de Kekulé, cada carbono tem que fazer 4 ligações. O primeiro carbono só tem uma ligação. Então, como nós estamos vendo, nós colocaríamos um carbono para cima 2, um para o lado 3 e um para baixo 4. Então, nós vamos escrever isso de forma simplificada. Como? Colocando apenas a quantidade de hidrogênio. Este carbono só tem uma ligação, então para 4 ele precisa de 3 hidrogênios. Este carbono tem 2 ligações, para 4 ele precisa de 2 hidrogênios. Assim como esse carbono tem 2 ligações, precisa de 2. Esse tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Este tem 2 ligações, também recebe 2 hidrogênios. E esse carbono só tem uma ligação. Para 4 ligações ele recebe 3 hidrogênios, né, que nós colocaríamos um para cima, um para um lado e outro para baixo. Então, isso aqui é a fórmula estrutural, certo? Nós também podemos escrever a fórmula molecular. O que seria a fórmula molecular? Nós vamos contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica C6. Hidrogênio, 3 mais 2 dá 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 2, 11, com mais 3, 14. Então, está aqui, ó, C6H14. É a fórmula molecular. Então, na fórmula estrutural, nós completamos as 4 ligações de cada carbono. Na fórmula molecular, nós indicamos a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Nesse próximo exemplo, nós temos uma ligação dupla, mas o raciocínio é o mesmo, certo? Cada carbono fazendo 4 ligações. Ó. Esse só tinha 1, recebeu 3 hidrogênios. Este carbono tem 1, 2, 3, então só recebe 1. Este carbono tem 1, 2, 3, só recebe 1. Este carbono tem 2 ligações, recebe 2. Este carbono tem 2 ligações, recebe 2. E este carbono tem uma ligação, recebe 3. Tranquilos? Então, aqui está a fórmula molecular. Desculpa, a fórmula estrutural. Como ficaria a fórmula molecular? Contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hidrogênio, 3 mais 1 dá 4, com mais 1, 5. Com mais 2, 7. Com mais 2, 9. Com mais 3, 12. Então, está aqui a fórmula molecular. A outra representação é o formato de barras. Nesse formato de barras, o que nós devemos fazer? Indicar a posição de cada carbono, certo? Então, está aqui, nós vamos indicar. Olha só, nesse ponto aqui, ó, recebe um carbono. No ponto aqui, recebe um carbono. Neste ponto, recebe um carbono. Nesse ponto, recebe um carbono. E nesse ponto aqui, recebe um carbono. Então, nós temos 5 carbonos. Observem bem que eu tenho uma barra fora, ó. Essa barra ela não recebe carbono, ela está representando uma ligação dupla entre o segundo e o terceiro carbono. Vamos completar as ligações, colocando os hidrogênios, o mesmo raciocínio. Ó. Este carbono aqui, ó, só tinha uma ligação, então ele recebeu 3 hidrogênios. Este carbono tem 1, 2. Com a ligação dupla, ele tem 3 ligações, então recebe um hidrogênio. O mesmo raciocínio aqui, ó, tem 1, 2. Com a ligação dupla, 3. Então, recebe um hidrogênio. Aqui tem 1, 2 ligação, recebe 2 hidrogênios. Só tem uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. Então, isso aqui é a fórmula estrutural. A fórmula molecular, mesmo raciocínio, nós vamos contar a quantidade de carbonos e hidrogênio. Então, nós vamos ter 5 carbonos e 10 hidrogênios. Tranquilos? Nós podemos fazer também a classificação dos átomos de carbono dentro de uma cadeia. Os átomos de carbono de uma cadeia carbônica podem ser classificados em função do número de átomos de carbono a que se encontram diretamente ligados. Eles podem estar classificados em carbono primário, letra P, carbono secundário, S, carbono terciário, T e carbono quaternário, Q. Mas quando é que o carbono é primário? O carbono é primário quando ele está ligado com apenas um átomo de carbono. Então, este carbono aqui, ó, ele é primário porque ele só está ligado com um carbono, assim como esse carbono é primário porque ele só está ligado com um carbono. Este carbono aqui, ó, carbono secundário, são quando eles estão ligados com 2 átomos de carbono. Então, esse carbono aqui ele é secundário porque está ligado com 2 carbonos, este é primário porque está ligado só com um, e esse é primário porque está ligado com apenas um. Aqui, ó, todos os carbonos estão ligados com 2 átomos de carbono, então são secundários. Está ligado com 2 carbonos é secundário, ligado com 2 carbonos é secundário e ligado com 2 carbonos também é secundário. Preste bem atenção.
Quando nós formos classificar os átomos de carbono, nós vamos olhar somente para os carbonos que estão ligados uns aos outros. Nós não vamos levar em consideração os hidrogênios. Os hidrogênios são apenas para atender a tetravalência do carbono, cada carbono fazendo as 4 ligações, certo? Em termos de classificação de primário e secundário, nós vamos olhar a quantidade de carbono que estão ligados uns aos outros. Se tiver apenas um carbono ligado é primário, 2 carbonos ligados é secundário. O mesmo raciocínio para terciário e quaternário. Terciário, quando está ligado com 3 átomos de carbono. Então, este carbono aqui é terciário, porque está ligado com 1, 2, 3 carbonos. Os demais carbonos são primários. Este carbono é terciário, porque está ligado com 1, 2, 3 carbonos. Este carbono aqui é secundário, porque está ligado com 2. Esse também é secundário, porque está ligado com 2. E esse é secundário, porque está ligado com 2. Já este carbono é primário, porque está ligado com apenas um carbono, certo? Então, os hidrogênios são apenas para completar as 4 ligações. O mesmo raciocínio aqui, ó, carbono quaternário, quando está ligado com 4 átomos de carbono. Então, esse carbono aqui é quaternário. Está ligado com 1, 2, 3, 4. Os demais carbonos são primários. Aqui, ó, este carbono é quaternário, que está ligado com 1, 2, 3, 4, certo? Então, observe bem, o carbono é primário quando está ligado com um carbono. Secundário quando está ligado com 2 átomos de carbono. Terciário quando está ligado com 3 átomos de carbono. E quaternário quando está ligado com 4 átomos de carbono. Então, vamos exercitar um pouquinho aqui. Primeira questão. Complete as ligações dos átomos de carbono. Faça a classificação dos mesmos em primário, secundário, terciário e quaternário. E escreva a fórmula molecular. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó, é atender a tetravalência. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Como é que nós completamos as ligações? Com átomos de hidrogênios. Então, faça as ligações dos átomos de carbono. O primeiro carbono só tem uma ligação, então ele recebeu 3 hidrogênios para completar as 4. O segundo carbono tem 2 ligações, recebe 2. Este carbono tem 1, 2, 3 ligações, recebe 3. Este carbono só tem uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. Este carbono tem uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. Este carbono tem as 4 ligações, ó, então não recebe. Esse carbono só tem uma ligação, recebe 3 hidrogênios. Este carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações, então não recebe hidrogênio. E esse carbono só tem uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. O próximo passo é dizer quem é primário, secundário, terciário e quaternário. Então vamos nós. Ó. Primeiro carbono é primário porque está ligado só com 1. Secundário porque está ligado com 2. Terciário porque está ligado com 3. Primário que está ligado só com 1. Primário está ligado só com 1. Quaternário porque está ligado com 4 átomos de carbono. Primário porque está ligado só com um carbono. Este carbono aqui, ó, ele é secundário porque está ligado com 1, 2 carbonos. Isso aqui não é um carbono, é um oxigênio. E esse carbono aqui é primário, que está ligado com apenas um átomo de carbono. E a próxima pergunta que ele pede é a fórmula molecular. Então, nós vamos contar a quantidade de cada elemento. Carbono, vamos nós. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais um embaixo, 9. Hidrogênio, 3, 6, 9, 12, 14, 15. Com mais 3, 18. E o oxigênio eu tenho apenas 1. Então, está aqui a fórmula molecular. O mesmo raciocínio que nós fizemos na letra A, nós fazemos na letra B. Primeiramente, completamos as ligações. Ó. Só tem uma ligação, recebeu 3 hidrogênio. Tem 1, 2, 3 ligações, recebe 1 hidrogênio. 1, 2, 3, 4 ligações, não recebe hidrogênio. 1, 2, 3, recebe 1 hidrogênio. 1, 2, recebe 2 hidrogênios. 1, 2, 3, recebe 1 hidrogênio. Uma ligação recebeu 3 hidrogênio e uma ligação recebeu 3 hidrogênio. Agora nós vamos dizer quem é primário, secundário, terciário e quaternário. Está ligado com um carbono é primário. Esse cara aqui ele é secundário porque ele só está ligado com 2 carbonos. A ligação aqui é dupla, mas a quantidade de carbono ligado a ele é 2, então é secundário. O mesmo raciocínio aqui, ó, esse cara aqui é terciário porque está ligado com 1, 2, 3 carbonos. Esse cara aqui é secundário porque está ligado com 2 carbonos, isso aqui não é o carbono. Este carbono é primário, está ligado só com 1. Esse carbono é primário só com 1. Esse carbono é secundário, está ligado com 2. Este carbono é terciário, porque está ligado com 3. E este é primário, porque está ligado só com 1. Tranquilos? Agora nós vamos fazer a fórmula molecular. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Hidrogênio. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 1, 10.
com mais 1, 11, com mais 2, 13, 14, com mais 3, 17. E nós temos o Cl, que é o cloro, certo? Então, observem bem aqui, ó. A quantidade de hidrogênio deu ímpar, porque nós temos mais de 2 elementos, que não seja o carbono e o hidrogênio. Quando eu tenho só carbono e hidrogênio, a quantidade de hidrogênio sempre dá um número par. Quando eu não tenho só eles dois, pode dar par ou pode ser ímpar. Tranquilos? Segunda questão. Classifiquem verdadeira ou falsa as sentenças relacionadas aos carbonos numerados a seguir. Então, ele numerou os seguintes carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, ele fez algumas perguntas em relação a esses carbonos numerados. Então, vamos ver como é que nós respondemos isso aqui. Ó. Primeiramente, eu vou identificar cada carbono, independente das perguntas. Então, esse carbono aqui para mim é primário, este carbono é primário, este carbono aqui é quaternário e esse carbono é primário. Esse carbono é secundário, porque vai estar ligado com 2. Este carbono é terciário, porque vai estar ligado com 3. Aqui é uma ligação dupla, mas a quantidade de carbono ligado é 3. Este carbono é primário e este carbono também é primário. Então, após identificar cada carbono, eu vou responder as perguntas. Ó. Os átomos de carbono 1, 2 e 4 são primários? Ó, 2 é quaternário e 4 é terciário, então é falso. O carbono 3 se classifica como secundário? Então vamos lá. Carbono 3 classifica-se como secundário? Então vamos lá. O carbono 3 está aqui, ó. Ele é secundário, está ligado com 2 átomos de carbonos. Na cadeia carbônica, há somente um carbono quaternário? Correto, ó, só tem um carbono quaternário, que é o carbono 2. O carbono 4 recebe a classificação de terciário? Então vamos lá. Carbono 4 é terciário, correto. Existem 5 carbonos primários? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Correto. Então, eu tenho uma alternativa falsa e as outras são todas verdadeiras. Beleza? Então, meus guerreiros, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou estar postando nossa aula aqui lá no YouTube, certo? Vou estar postando também uma aula lá, uma atividade para vocês lá no Google Classroom. Um forte abraço e até a próxima. Beleza?